Bom, iniciamos a gravação de hoje, então, de mais um encontro do Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária. Com muita satisfação que hoje o nosso grupo recebe uma advogada que tem uma experiência muito grande na área do direito previdenciário. Ela que vai trazer um tema bastante específico aqui hoje, que com certeza pode virar aí mais um produto na nossa prateleira de produtos do nosso escritório, né? Como eu digo, nós trabalhamos não somente no contencioso, mas também trabalhamos muito com a parte preventiva do direito previdenciário, que é os serviços consultivos, né? Os serviços consultivos hoje é uma grande saída, principalmente para quem está iniciando na advocacia previdenciária, que muitas vezes, né, se via refém somente de honorários no êxito, e hoje pode sim explorar o nosso parecer técnico, o nosso conhecimento nunca esteve, né, tão em evidência como está agora, principalmente após a vigência da emenda 103 de 2019. Então é importantíssimo a gente conversar com os colegas, trocar essa experiência, porque isso sim pode virar mais um serviço consultivo dentro do nosso escritório de advocacia, e a gente cresce compartilhando informações, né? Esse grupo, doutora Josiane, ele foi criado justamente para tentar resgatar aquele advogado que se sente isolado dentro da profissão, que muitas vezes pensa que o mercado está escasso, né, não enxerga uma saída no direito previdenciário, ou está, né, apavorado, como muitos, com essas decisões que têm ocorrido aí ultimamente dentro do judiciário. Mas é como eu digo, talvez essa pessoa esteja se reunindo com as pessoas erradas, né? Então, nós aqui estamos empreendendo, nós não somos somente advogados, somos empresários do ramo do direito, e por conta disso nós temos que trocar experiências, nós temos que contar com um amigo, com um colega, né? Nós somos treinados para o combate, mas dentro do direito previdenciário nós todos atuamos dentro de um objetivo, né? Todos vão convergindo, né, para dentro de um mesmo objetivo, que é o crescimento profissional, que é escalar o nosso produto. E hoje em dia, se eu parar para pensar, eu trabalhei 14 anos em um outro escritório de advocacia, e eu vou te dizer que os primeiros 5 anos, o meu ex-chefe, eu acho que talvez ele conseguiu empatar as contas dentro do escritório, porque era muito difícil com os processos físicos, então se tinha uma dificuldade enorme em receber honorários de clientes, né? Não se falava em direito consultivo, não se cobrava por parecer, não se fazia planejamento previdenciário, não se fazia planejamento financeiro, né? Então, muitas vezes, o serviço do previdenciarista nem era tão valorizado quanto deveria. E aí, hoje, nós temos hoje toda a tecnologia a nosso favor, né? Então, hoje, nós conseguimos atuar com muito mais processos, né? Podemos lidar com muito mais pessoas, porque nós temos mais mecanismos, ou de inteligência artificial, software de cálculo. Eu fazia cálculo previdenciário em planilha do Excel, não que eu ache errado, mas era muito mais trabalhoso, né? Então, hoje em dia, nós temos aí vários sistemas que utilizam vamos dizer assim, uma tecnologia muito avançada, tanto para a gestão do escritório, quanto para até o momento que nós estamos ali produzindo o nosso planejamento. O software ele nunca vai substituir a nossa criatividade, mas ele nos auxilia muito em fazer vários cálculos, em fazer várias projeções para o nosso cliente. Então, é muito importante hoje a senhora estar trazendo aqui, né, este conteúdo para todos nós, porque eu passei a te acompanhar mais de perto nas redes sociais e vi o quanto é riquíssimo o conteúdo que tu já compartilha ali de uma maneira muito generosa com todos os colegas que, de forma gratuita, podem acessar o teu perfil ali, passar a te seguir e começar a consumir esse produto. Então, eu queria passar a palavra para a doutora se apresentar um pouquinho mais para os colegas e dizer mais uma vez que eu estou muito feliz por tu ter aceito o nosso convite de participar hoje aqui do Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária. Eu que agradeço a oportunidade. Eu contar um pouquinho da minha história, né? Eu trabalhei 12 anos em banco. Então, trabalhei assim trabalhei no antigo Banco Real. Não sei se alguém conhece, né? Já me entreguei a minha idade aqui. Mas eu trabalhei assim desde o teleatendimento até o gerente de pessoa física, né? Então eu tenho aquele olhar da pessoa em que o cliente vinha buscar um crédito pessoal, porque estava com o cartão de crédito estourado, limite. Depois eu vim para a advocacia previdenciária, há 15 anos eu atuo, né, especialmente no direito previdenciário, e eu sinto que eu não sei se é porque eu sou tão apaixonada pela essa profissão, que eu acho que é uma função social que a gente tem. Eu amo a advocacia. Eu entrei na advocacia para fazer concurso público, né? E era meio que uma piada lá no banco que eu trabalhava, quando a gente via que alguém entrava pisando duro na agência, os meus colegas já me olhavam. Teus coleguinhas, vai entrar aí, Júlio, que atende, né? Mas eu me apaixonei pela área, né, pela profissão, pela advocacia e pelo direito previdenciário.
E com a pandemia e com a reforma, eu mergulhei muito no consultivo e virou uma chavinha na minha cabeça, né? Eu disse, nossa, por que não pegar o cliente lá pelos seus 30, 40 anos e, e não ficar só esperando ele bater na minha porta aos 60, quando eu não tenho muito mais margem de manobra com ele, né? Eu digo que até uns 50 eu faço planejamento previdenciário. Depois eu faço um remendo na vida da pessoa. Eu não tenho muito mais o que fazer, porque às vezes ela não tem condições financeiras num curto espaço de tempo de fazer planejamento de aposentadoria. Então, me apaixonei pelo consultivo e disse, não, eu quero a minha profissão aqui. Eu sei que no que o litigioso nos dá muito dinheiro. Precatório é uma palavra linda, que eu acho linda. Mas até eu chegar no precatório, se a gente dividir assim, por exemplo, o precatório tem receber, 200, 300 mil. Se tu dividir pela quantidade de anos que dedicou para aquele processo, foi muito tempo, muito tempo. E se somar a quantidade de horas técnicas, se tu produzir um consultivo, tu vai ganhar muito mais, né? Sem ter que estar se estressando, né, em defender uma tese que não sabe por que que o judiciário não acolhe, né? Então, eu disse que agora, né, aos 45, eu quero ser mais feliz do que ter razão. E o consultivo me dá isso, né? Eu estou feliz. O cliente vem aqui, eu consigo entregar para ele, né, muita informação preciosa, que sozinho ele talvez conseguisse, mas ia demorar mais. E quando eu comecei a fazer, que eu trabalho com planejamento previdenciário já há 3 anos, eu comecei a ver que eu fazia aquele trabalho maravilhoso, encantada pelo planejamento previdenciário, só que o cliente saía daqui e disse, Josi, poxa, mas hoje o meu custo de vida é 10, e tu está me dizendo aqui que eu vou ganhar 4, e falta 6. E eu dizia, segura na mão de Deus, vai, né? Pois é, falta 6. E quando eu comecei a perceber que, nossa, eu posso ajudar ele a construir os 6, eu ajudei ele com os 4, né? E talvez, enfim, eu tenha feito economias para ele chegar a esses 4, eu não precisa pagar todo mês, porque estou autônomo, a gente vai fazer intercalado, teto para manter média. E aquela economia que ele ia consumir, ia colocar fora, eu disse, vem cá, essa economia e mais alguma outra coisa, a gente vai construir no teu planejamento financeiro os outros 10 que te faltam. E será que realmente tu precisa de 10? Por exemplo, eu tenho 5 filhos, né? Meu custo de vida hoje é altíssimo. Mas aí hoje, dos 65, quando eu me planejei para, né, para reduzir, eu não vou precisar de 20, né? Porque eu não tenho mais os meus filhos, unidade escolar, eu não tenho mais várias despesas. Só que não dá para ficar na contabilidade etérea. A gente precisa realmente saber disso. Eu trouxe uma apresentação, eu sei que nosso tempo é escasso, é 1 hora. Eu queria tentar compartilhar aqui, eu fiz alguns rabiscos, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Então, peraí. Vamos ver. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela cheia, né? Tá visível de qualquer forma. Tá visível? Tá. Então eu Tá. vou aqui, porque senão a tecnologia me derruba e eu perco tempo. Ó, ficou excelente. Tá. O que é importante a gente pensar? O planejamento financeiro ele tem 6 pilares, né? Ele tem ali a organização orçamentária, ou abrir o orçamento do cliente, dizer assim, quanto que ele gasta de luz, de água, de telefone, de personal trainer, de cartão, de alimentação, de abrir e ver o custo de vida daquela pessoa. E depois que eu organizei o que a gente chama de fluxo de caixa, eu vou projetar, eu vou ver o que eu tenho que eu consigo de capacidade de poupança para ele. E quando eu organizo isso, né, o fluxo dele, e a gente vai negociando, e às vezes o cliente que não quer negociar um personal que é caríssimo, porque é aquilo que é o estilo de vida dele, e eu não vou tirar estilo de vida, porque isso deixa o cliente triste, ele desengaja, mas eu vou tentar negociar com outras coisas. Quando eu conseguir capacidade de poupança, todo mês a gente vai ter fôlego, né, para poder construir esse planejamento financeiro para uma vida longa,
Então, eu saio eu construo esse orçamento de futuro, eu trago para estratégias de investimentos, né? Então, por exemplo, eu não tenho ainda qualificação, eu quero me certificar para isso, mas eu não tenho capacidade técnica de indicar para o meu cliente um fundo de investimento. Nem um CDB eu posso oferecer para ele. Mas eu tenho parceiros, eu tenho assessores de investimento que, a partir do momento que eu organizo o planejamento previdenciário, o planejamento financeiro, e digo para ele que ele precisa, depois que construir a reserva financeira, a gente precisa ter, né, construir uma carteira de investimento, vou chamar um parceiro, ou daqui um pouquinho, se ele tem confiança no gerente de banco, a gente vai sentar com o gerente. Eu só não posso deixar que esse meu cliente, que eu estou estruturando a vida dele, ele caia nas mãos de uma pessoa que vai querer vender bitcoins para ele, né? Porque daí eu perco ele no meio do caminho. Então, a gente vai construir uma carteira de investimento, planejamento de aposentadoria. Eu coloquei um martelinho ali, porque assim, eu vejo um oceano azul para os advogados navegarem nesses 3 pontos, né? Planejamento de aposentadoria, advogado previdenciarista, nossa, isso aqui é sozinho. Os planejadores financeiros, eu faço parte de uns 3 grupos de planejadores financeiros, eu devo conhecer uns 600 de planejadores financeiros. Não enche duas mãos quem conhece das regras, né, previdenciárias. Então, a gente sabe, né? Tanto regime geral, regime próprio, gestão de riscos. Então, a gente vai ter um corretor de seguros da nossa confiança, ou a gente vai, pelo menos, ajudar o cliente numa reunião e dizer, é um seguro de vida da Prudential, ó, a criatura vai... E, às vezes, o corretor vai vender aquilo como um investimento, e aquilo não é investimento. Acabei de falar agora com uma cliente de 70 anos, tinha o seguro da Prudential, cancelou porque a reserva financeira acabou, teve que ir lá. São decisões tão simples que a gente de fora, com a nossa capacidade, sabe, não precisa ter técnica, às vezes até o nosso bom senso, porque a gente não está ali junto, na dor do cliente, a gente consegue dar uma informação. Não vai cancelar o seguro de vida com 70 anos, né? Porque tu precisou, será que precisa mesmo? Será que não tem de onde tirar a tua, né, para gerir a tua despesa do dia a dia? Planejamento fiscal, nossa, eu vou investir em fundo de ações, tem come cota, tem imposto de renda, tem IOF, qual é a tabela regressiva? Eu vou investir em previdência privada, num PGBL, num VGBL. Isso vai, eu vou ter a questão do incentivo fiscal na minha declaração de imposto, não faz sentido. Então, essa parte fiscal também, o advogado não precisa nem ser um tributarista, a gente, né, são detalhes assim rasos que a gente já consegue ajudar muito o cliente. Planejamento sucessório, nossa, isso aqui, a gente, né, eu comecei também no início da minha advocacia a fazer clínica geral, a gente faz muito família, né? A gente sabe que regime de bens, a gente sabe que é importante a gente pensar que daqui um pouquinho pode vir um divórcio e aquele planejamento de aposentadoria que você fez que pensou que era teu, não é teu e do teu cônjuge. Então, tu vai ter que colocar isso em margem de manobra, para daqui um pouquinho você perder metade do seu planejamento de aposentadoria. Então, desses 6 pilares, eu vejo assim, o advogado e previdenciarista, principalmente no planejamento de aposentadoria, mas o tributário, fiscal e o sucessório também dá para apoiar. Então, eu coloquei ali uma frase, né, que o planejamento... E qual é uma das grandes dificuldades que eu tenho visto, né, na profissão? Porque eu sou advogada previdenciarista, essa é a minha paixão, eu amo, só que o que eu venho vendo, né, nos meus estudos? O INSS vai oferecer só 25% da nossa necessidade de renda futura. E os outros 75%, da onde a gente vai tirar? A gente vai tirar, né, de um plano de aposentadoria por meio de um planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro é uma ferramenta na tomada de decisão dos fatos cotidianos para traçar as conquistas e objetivos para a gente poder realizar os sonhos. Então, às vezes, a pessoa diz, ah, mas tu é um assessor de investimento? Não, eu sou muito mais. Eu sou aquela pessoa que acha o dinheiro para o assessor investir, né? Então, não queremos vangloriar aqui, mas somos nós que estamos ali junto, do lado do cliente, que a gente vai ajudar ele, assim, não é hora de trocar o carro agora. Acabei de ir no grupo de planejadores e colegas, né? Gente, o cliente está endividado, não vai conseguir pagar a fatura do cartão, e acabei de receber essa mensagem. Fulana, trocamos de carro. Porque tem muito da parte emocional ali junto, a gente tem que estar comendo com o cliente, às vezes ele vai fazer coisas que ele vai
né, desestruturar o nosso planejamento e a gente vai ter que só dizer para ele, vamos reprogramar. A gente não é mãe, não é pai do cliente, a gente vai ter que ajudar, mas a gente precisa auxiliar, por quê? Porque eles precisam muito de ajuda. Olha um cliente, por exemplo, eu tinha um cliente agora que vai receber um baita de um RPV, ele já consumiu o dinheiro todinho sem botar a mão. Eu ofereci o planejamento, mas ele não está pronto ainda para isso. Então, a gente vê eles consumindo dinheiro, que seria um dinheiro para uma boa organização financeira, o dinheiro se esvai de uma forma bem triste. Trouxe aqui uma fala de uma das professoras da pós-graduação de planejamento financeiro que fiz, que eu acho ela extraordinária. Ela diz assim, que essa é uma música, né, do Arnaldo Antunes, que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E realmente, se a gente parar para pensar o quanto a população do Brasil ela tá aumentando a quantidade de pessoas idosas e até dos, né, eu compartilhei ontem no grupo com vocês uma palestra desse médico Alexandre Kalash, que ele fala, né, da gerontolescência, que é a fase, né, a gente tem a adolescência e agora a gente tem a fase de quem está a partir dos 60 anos vivendo essa fase. E a gente vai passar muito tempo na fase idosa, né, que ele acha mais, né, mais adequado a gente chamar desse período da gerontolescência. Então, eu queria trazer aqui um outro dado importante para vocês, para nós, advogados previdencialistas, a gente olha muito essa tabela, essa pirâmide etária, quando o INSS fala nas reformas, né, do equilíbrio do custeio, né, custeio realmente está difícil para nós, se a gente parar para pensar que aqui em 2050, mais de 29% da nossa população vai ter mais de 60 anos. E eu vejo a gente com essa função social, eu vou bater nisso, porque eu acredito muito que o advogado previdenciarista, ele não deve só dizer para o cliente quanto é que ele vai ganhar de aposentadoria do INSS, isso é pouco. Nosso cliente vai passar fome na velhice. Se nosso cliente viver até os 60 anos, ele vai ficar por mais de 30 só com dinheiro do INSS. Hoje, uma cuidadora, uma casa de idosos, custa muito caro. A aposentadoria dele não vai ser suficiente. Então, olhar para esse planejamento de aposentadoria, sim, olhar para a aposentadoria do INSS, e aí que eu vejo que a gente tem né, um know-how maravilhoso, porque o planejador financeiro, muitas vezes, ele despreza a aposentadoria do INSS e não considera. E né, eu digo que é a base, o INSS é a base do planejamento de aposentadoria, porque a gente já tem um patrimônio previdenciário extraordinário. Mas a gente não pode, a gente tem que tirar esse véu dos olhos do cliente dizendo que ele vai viver só com o dinheiro do INSS, ele não vai. E quanto antes ele começar, melhor. Porque ele vai viver muito, muito, muito. Hoje ainda estava falando com essa cliente de 70 anos, eu disse, qual é o teu familiar mais longevo? E ela disse, a minha tia tem 104. E ela aposentou com 4 mil e só. Eu disse, então a gente vai ter que organizar teu custo de vida, por quê? E se você chegar até 104, como vai ser o teu custo de vida? Porque ela disse, hoje meu custo de vida é 6, a aposentadoria é 4. E a tendência, infelizmente, né, com os benefícios não acompanham a inflação anual, é ir achatando. A informação é importante, os países desenvolvidos ficaram ricos para depois aumentarem a população idosa. Então, eles primeiro ficaram ricos para depois envelhecer. O Brasil está envelhecendo e não ficou rico. Então, infelizmente, eu vejo que o futuro, se a gente, né, não assumir nossa responsabilidade, ele tende a ficar bem pior para a nossa comunidade de idosos. E eu estou ali, né, em 2050, eu vou ser uma sexagenária. Trouxe aqui, eu sei que esse gráfico não está muito bom, mas eu copiei de um material que eu acho que é muito importante, depois eu vou compartilhar com o Dr. Thiago. Essa aqui é a nossa fase da nossa vida, né? Dos 20 anos, quando a gente tem a formação acadêmica, a gente organiza um estilo de vida, a gente compra casa própria, a gente casa, tem filhos, daí a renda vai subindo, né? Então, a gente tem uma casa maior, um salário maior, gasta com filhos, promoção de emprego, herança, apoio para os filhos, transição para aposentadoria. E o nosso problema está aqui, ó, porque o nosso cliente, eu acredito que seja a realidade dos colegas. Os nossos clientes se enxergam de hoje até os 62 ou 65. Eles não conseguem chegar dos 65 até os 100.
E vai acontecer. Eu tive um congresso em Lisboa, agora no início de abril, e um dos especialistas lá me disse que já vive entre nós a pessoa que vai viver 150 anos. 150 anos, imagina quanto de dinheiro ele precisa ter de rentrar, né? Quanto ele vai ter que ter acumulado para que essa renda, né, no momento da desacumulação, suporte uma vida dessa, tão longeva. Então, nosso maior risco hoje é viver demais. Então, a gente precisa pensar no momento dessa subida, porque a caída ela pode ser dramática. Tem um número que 70% das pessoas que se aposentam, elas têm transtornos psicológicos, né? Por quê? Porque elas têm que mudar padrão de vida. Casa menor, menos gastos, cuidados com médicos que vão aumentando. Às vezes, não é raro, eu tenho muitos clientes que os filhos voltam para casa depois de separar, trazem os netos. Então, o que já era difícil só para o casal, agora vai ficar mais difícil ainda, porque o filho trouxe o neto e ele está desempregado, né? Ele está brigando, enfim. A gente precisa ajudar os clientes, que no momento do desacalento, do desespero, as decisões são muito ruins, né? Não sei se você já leram aquele livro do Rápido e Devagar, né? O S1 e S2, pintou uma decisão, é o S1, é o emocional. A gente tem que tentar dar ferramentas para o cliente tomar decisões minimamente que não coloquem todo o planejamento de uma vida fora. Eu trouxe alguns pontos importantes aqui sobre o que é importante a gente pensar no planejamento de aposentadoria do cliente. Então, quando eu falo assim, eu sou advogada previdenciarista, eu faço planejamento previdenciário. Eu falo da previdência pública, né? Só que a previdência pública, ela é um pedaço. Eu preciso de construir outras coisas para fazer um plano de aposentadoria. Até aqui eu tenho uma lâmina que explica melhor isso aqui. O senhor vai me cortando, o doutor Thiago vai me cortando se eu estiver me prolongando demais, viu? Eu não estou enxergando, depois do me avisem qualquer coisa. Eu vou Não continuar se na fala. preocupe, está maravilhoso. Hoje o palco é seu. Tá bom, obrigada. Então, diversificar é preciso, né? Eu sou aluna do Gustavo Cerbasi, eu trabalho na plataforma dele de planejador financeiro, e ele nos diz que uma carteira bem estruturada, diversificada, a gente pode ter até 12 investimentos financeiros que se complementam. É aquela história de não colocar todos os ovinhos num único ninho. E hoje a gente está vendo o quê? O cliente botar todos os ovinhos no ninho do INSS. Ou em criptomoeda, bitcoins, e um tal de bet agora que a galera está jogando, né? Que eles entendem que isso é investimento financeiro. Então, além de pensar só num único ninho, estão botando em outros ninhos sem informação, né? Hoje falei com uma cliente, ela se aposentou, professora do Estado, R$ 100.000 recebeu de rescisão, investiu lá porque o filho do primo, do sobrinho, do vizinho disse que era bom botar no lugar. Ela resgatou 30 mil desses 100 que ela investiu. E, né, má orientação. Então, não que nós sejamos assessores de investimento, a gente até pode, né? Mas eu acho, não tenho absoluta certeza que a gente, como parceiro de responsabilidade do cliente no momento desse plano de aposentadoria, cabe a gente fazer uma reunião com esse assessor. Onde é que vai botar o dinheiro? Tem liquidez? A minha reserva financeira tem que ter liquidez, a minha reserva de emergência. Vai colocar onde? Se o meu perfil não é arriscado, eu não posso colocar, né? E o que é interessante, né? É porque eu vivi do outro lado. Eu vivi como gerente de banco, tendo viés do banco. Porque o meu gerente geral, no mês, ele chegava assim, agência, esse mês é mês de previdência privada. Bora vender. A gente botou aqui, pensou, falou em quero guardar dinheiro, todo mundo descarrega na previdência privada, porque a gente tem meta para vender. O outro mês era capitalização. Todo mundo meta de capitalização. Então, quando o cliente sentava do meu lado, na minha frente, eu tinha que vender para ele. Eu tinha o viés do banco. E eu, na qualidade de planejador financeiro, não tenho viés nenhum. Eu não vou mandar ele para o BTG, para XP, para o Banco Itaú. Eu não vou mandar ele comprar da Mão Geral, da Prudential. Eu vou olhar para ele e vou dizer, isso faz sentido para ti. É um seguro de vida
vitalício é temporário. Eu tenho o meu segurinho do banco lá, né, do Itaú, temporário. Faz sentido eu ter que estar tendo aquele dinheiro, não sei nem as coberturas que tem. O cliente não sabe. Eu não peguei um cliente meu ainda, né, quando eu fiz a entrega de planejamento, comecei a vender planejamento financeiro, eu disse, tu tem a tua apólice de seguro de vida? Eu tenho o seguro, mas eu não sei o que é a apólice. Acho que eles nunca nem pediram para o banco. Se acontecer uma fatalidade, a família não sabe onde está a bendita dessa apólice. Não sabe quais são as coberturas e não sabe quem são os beneficiários, né? Então, diversificar é preciso, a previdência pública nós dominamos, né? Nós, advogados previdenciaristas. E eu estou aqui para fazer um convite para os colegas para trazer também esse olhar para a previdência fechada, entender, por exemplo, essa questão das previdências cada vez mais necessárias para os servidores públicos, né? Que agora, desde a reforma em 2013, todo mundo está afetado, e, e a galera já entra direto para os fundos de pensão, e muitos entram, não sabe se ficam, se saem, não sabem, não sabem, né? Tanto é que agora teve uma reforma alterando algumas regras que, por exemplo, eu trabalhei no banco, eu também demorei um tempão para entrar na previdência que o banco tinha, porque eu não sabia, vou entrar lá fazer o quê? Como é que funciona? Ai, que medo de entrar lá dentro. Porque uns 3 anos eu botava um dinheiro, o banco estava 100% em cima. Depois, quando um dia um colega se dignou a me explicar, eu digo, nossa, quanto dinheiro que eu perdi. Então, agora a orientação é, todo mundo entra, tem que falar o que não quer, e daí tu sai, mas entra todo mundo. Tem aquela questão são vieses, né, emocionais que estão aqui, porque o cérebro não quer entender. Se ele não quer entender, deixa aqui, fica quieto aqui, não mexe comigo. Então, a gente precisa entender isso para o cliente. Previdência aberta, quando é que é interessante eu oferecer um PGBL para o meu cliente, quando é que não é interessante, rendimentos de aluguéis, dividendos, juros, venda de ativos, por exemplo. Vender a casa. Vender a casa para me fazer uma alavancagem patrimonial, vou investir tudo em consórcio, né? Tem agora uma febre de alavancagem com consórcio. Entender como funciona isso, para o cliente não cair nesse milagre de Santo Grau. E quando ele vê, ele consumiu todo o patrimônio dele que ele estava construindo bonitinho, mas que também é interessante. Não que não seja ruim, a gente precisa só orientar ele dos riscos e bem feito, dá para fazer. Continuar trabalhando de forma remunerada, né? A gente trabalha muito lá na plataforma, né, de planejador financeiro, a gente sempre tem 3 grandes pilares que a gente chama o cliente para, né, para achar espaço de dinheiro no orçamento. Ou eu reduzo meu padrão de vida, o que geralmente as pessoas não gostam, né? Ou eu ganho mais, e às vezes o ganhar mais é essa CLT. Às vezes é empreender. Eu vou fazer alguma coisa, dar aula particular de inglês, que é muito bom. Ou eu vou fazer um curso e vender online, enfim, uma renda extra, né? Ou às vezes se desfazer de alguma coisa, né? Eu sempre brinco que eu comprei um teclado que eu queria trocar o teclado, aquele negócio ficou em cima do meu guarda-roupa uns 3 anos. Claro, quando eu vendi, eu peguei preço de nada, mas eu vendi. Eu a gente se desfazer de coisas para conseguir arejar também o orçamento, às vezes sair de uma situação de endividamento. Então, diversificar é preciso. Que é interessante a gente olhar para o cliente? Pô, sem planejamento de aposentadoria, ele está fadado a 2 coisas. Ou ele adiar a aposentadoria, e eu trago, por exemplo, o exemplo do meu sogro. A pessoa que trabalha desde de Pelotas, Thiago. Nasceu aí, agora está aqui em Osório, né? Ele trabalha há 70, ele tem 70 anos. Ele não para de trabalhar, porque ele sabe que se ele parar de trabalhar vai cair padrão de vida. E hoje ele tem um bom padrão de vida. E, poxa, 70 anos, claro, eu acredito que ele vai viver bastante tempo, mas, poxa, quando é que vai chegar o momento dele dizer assim, agora eu vou. E as empresas também não estão preparadas para isso, né? Aí eu vou começar um programa de. A pessoa trabalha 8 horas e, quem sabe, eu vou reduzindo gradativamente para 6, para 4, fazendo um mame do trabalho. A pessoa nem sabe como é que é a vida sem trabalhar. Trabalha desde os 15, e daí depois ela não está preparada psicologicamente para não fazer nada e cair padrão de vida, daí a depressão não dá para pegar, né? Então, não sei se vocês já leram um livro que eu sugiro muito, acho que eu até tenho aqui, não sei se eu fiz em casa,
do Gustavo Cerbasi, que fala Adeus à Aposentadoria. Esse livro é muito extraordinário porque ele traz ali várias possibilidades de planejamento de aposentadoria, desde uma pessoa com 20 anos de idade até uma pessoa com 70. Poxa, Jesus, mas com 70, sim. Mas geralmente com 70 eu vou ter que mexer no estilo de vida dessa pessoa. Aí ela mora em Porto Alegre, no Moinho de Vento, ela tem um carro bom e só que o custo de vida dela não encaixa mais. Talvez ela tenha que botar ela para um bairro mais afastado, numa casa menor, onde as despesas com o supermercado sejam um pouco mais em conta, porque se está num núcleo onde tu fica, né, no centro, tem a tendência a ser mais caro do que num bairro mais afastado, e assim a gente vai mexendo. Mas ninguém gosta de descer, né? Eu brinco que a nossa régua ela tem uma trava, a gente sobe e é ruim descer. Eu falo por mim, né? Eu estou nesse processo de 2 degraus abaixo do que eu posso. E eu faz 2 anos que eu estou nesse processo e não é gostoso, né? É bem difícil. Teve um barulhinho, parece alguém levantando a mão. Não? Ah, então, enfim, deixa eu voltar aqui. Então, fica o meu convite. Sem planejamento, a gente pode realmente ter que dar essas duas notícias tristes para o cliente, né? Não vai dar para aposentar agora, quer dizer, vai aposentar, é porque a palavra aposentar está muito ligada com o INSS, né? Vai receber os proventos da Previdência Pública, mas não vai poder parar. Não vai poder ir para os seus aposentos, né? Como o médico Alexandre Kalash ele falou naquele vídeo, né? Porque a palavra aposentar vem lá, né, da Alemanha, tá? Aquele pensamento antigo de ir, né, a pessoa mais velha vai para os seus aposentos. Não vou poder mandar essa pessoa para os aposentos, ela vai continuar trabalhando para poder gerar renda, para não poder cair o padrão de vida dela. Então, pontos importantes que a gente precisa avaliar no planejamento de aposentadoria, a capacidade de poupança da pessoa, construir uma reserva de emergência, por exemplo, nós, profissionais liberais, eu falo muito para os colegas e aqui também, para a gente poder trocar, fazer essa troca. Muitos advogados, eu vejo que não têm reserva de emergência. E eu digo que o advogado sem reserva de emergência, ele pode ser um dos piores advogados do mundo, porque às vezes a gente tem lá um processo indenizatório em que o nosso cliente pode ganhar R$ 500 mil porque tem uma perna que foi amputada no acidente de trânsito, e a seguradora vem dizer assim, 100 mil, ó, semana que vem. E o advogado, se ele está esgoelado, se ele não tem condições financeiras de se manter porque foi um mês ruim ou um ano ruim, ele vai forçar o cliente a fazer um acordo, né? E eu já vi muito isso, eu sei que isso é real. Eu, quando consegui me organizar com a minha reserva financeira, parece que entra até mais ar no pulmão da gente, né? Então, nós, profissionais liberais, a gente tem que ter no mínimo 6 meses do nosso custo de vida mensal, né, em liquidez. Sob um ponto de vista mais conservador, 12 meses. 12, mas que tanto dinheiro, se meu custo de vida é 20 mil, 12 vezes, dá um monte de dinheiro, então não precisa botar tudo, então, em liquidez. Pode investir, né, porque quanto mais a gente investe com prazo que, né, que não nos permite ter tanta liquidez, a gente tem a possibilidade de uma rentabilidade melhor. Mas a gente precisa pensar na reserva de emergência para os nossos clientes, principalmente aqueles que são profissionais liberais. Quem é CLT, né, teria uma estabilidade, não precisa de 12. 6 é suficiente, de 3 a 6. Evitar o endividamento. Hoje, 80% da população brasileira está endividada, né? Questões de superendividamento, as pessoas, assim, é dramático ver um cliente na sua frente que ele não consegue enxergar luz no final do túnel. E realmente, às vezes, a gente vê assim, o orçamento mensal não aguenta, não tem mais crédito, já está devendo para a agiota, né? Já pegou dinheiro com a família toda e não tem bem para a gente alienar. Então, evitar. Hoje tem uma cliente que falou assim: eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dívida. Ponto. Já estamos no lucro, né? Então, é só partir do zero para cima. Não precisamos trabalhar com o negativo para chegar no zero para depois ir. Investir de maneira adequada o perfil de investimento para cada fase de vida. Eu reiteradamente falo, o Gustavo Cerbasi é uma pessoa que conseguiu, né, independência financeira antes dos 40 anos, só com uma carteira de investimento sem ações. Ele é conservador.
ele passou pela pandemia de forma conservadora. Aí tá certo, tá errado. Eu sou conservadora também. Eu já investi em ações, fiz um suricutico lá, eu não conseguia ver aquele negócio caindo. Quando o negócio começou a levantar, eu digo, sai daqui nunca mais. Em nome de Jesus, tá amarrado, não vou mais, nunca mais perto disso aqui. Então a gente precisa ver, assim, eu tenho visto muito brasileiro com um olhar agressivo em investimentos, como se os investimentos realmente fossem ser a cereja do bolo. E não é. A gente precisa entender que a gente está construindo uma vida, não é por agora. Eu vou investir, pegar aquela rentabilidade de comer em 5 anos, 10. Poxa, eu espero que eu viva pelo menos uns 50 anos. Eu tenho que construir dinheiro para que me mantenha por 50 anos, porque eu não quero ser peso para os meus filhos. Proteção de risco, nossos clientes não têm seguro de vida, e eu bato isso na minha rede social. Se você não tem um seguro de vida, o INSS, ele é teu parceiro. Tem que ter, inegociável, né? Então, não tem condições de fazer um seguro caro, um seguro vitalício. Começa com o seguro temporário. Qual é o problema do seguro temporário? Anualmente, a seguradora vai renovar. Vai chegar um dia que talvez não. Sortear, isso está para mim, bichada, não vai mais fazer seguro, porque não tem mais interesse. A seguradora pode não renovar. O seguro, né, vitalício, a gente já tem essa estabilidade. Eu vou pagar 10, 20 anos de acordo com o meu plano, vai chegar um momento que eu vou parar e vou viver. Vou ter essa proteção. Eficiência tributária, verificar se realmente faz sentido, tanto o imposto de renda que o cliente está pagando, onde ele está investindo. Nós, advogados, por exemplo, nós estamos, né, se a gente é pessoa física, estamos pagando, eu demorei muito para ir para a PJ, para assimilar que eu não tinha que ter medo do contador que me ia cobrar a mensalidade, porque eu estava gastando, era uma sangria com imposto de renda. Então, abre uma PJ, nós estamos no anexo 4, a gente paga uma contribuição previdenciária pesada, né? A gente paga 20% da cota patronal e mais 11% do segurado. Eu quero botar teto lá. Nossa, dá uma facada, né? Pela PJ do escritório de advocacia. Às vezes a gente está no Simples Nacional, né? Mas estamos no anexo 4. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma empresa com um ajudador financeiro. Por que eu não tiro o teto na minha outra em vez de estar na pessoa jurídica? Lançar lucros, organizar o contrato social, são detalhes que, às vezes, a gente consegue, dali que sai o dinheiro para investir. Era um dinheiro que estava tomado de forma incorreta. Como a gente olha quando a gente olha para o nosso cliente que está largando o teto todo mês, pensando que está fazendo uma baita de uma coisa, ele está pagando um monte de imposto de renda e aquilo não está fazendo sentido ele largar aquele monte de teto. Então a gente fala para ele, o ajuste aqui, tu vai reduzir o imposto de renda, tu vai reduzir a contribuição previdenciária e esses R$ 1.000 que sobrou, nossa, não pode chover. Nesses 10, 15, 20 anos que faltam, né? Proteger o impacto na renda do patrimônio em caso de divórcio, né? Estava falando ali a questão do planejamento sucessório. Importante a gente chamar os clientes e dizer assim, vai casar? Vai casar com muito amor, com união universal de bens, separação total de bens. Eles não se planejam ainda, parece que é um tabu. Aí como que eu vou dizer para a mulher que eu amo, que eu quero casar com ela, que eu vou casar com separação total de bens? Eu vou parecer um hipócrita, uma pessoa que só pensa em dinheiro, é planejamento financeiro. Né? Isso é chamar o cliente e dizer, quem sabe, eu acho, ou pelo menos aventar isso. Às vezes, não, mas depois eu vou casar com comunhão parcial, depois eu vou lá e altero o regime. Nossa, é uma função para trocar, uma autorização judicial para separação total. Então, nós vamos ser a razão, a gente vai ser, né, o S2 do cliente, porque ele está no piloto automático, ele está nesse só emoção, só dopamina para ele viver o hoje. Amanhã não existe reserva financeira. Quando eu faço para o meu cliente, dizendo assim, olha, quanto é que você quer aposentar? Eu quero aposentar com 60. Quanto é que você quer ganhar? Eu quero ganhar 20. E quando eu faço o cálculo ó, de hoje até essa data, você precisa de um patrimônio de 4 milhões, eu digo, 4 milhões? Sim, mas é porque desde os 60 e poucos você vai viver até os 90 no mínimo. Então, é muito tempo para viver. É muito dinheiro que a gente vai ter que organizar para que você tenha uma qualidade mínima. Ou a gente já vai começar a descer os degrauzinhos já agora, de padrão de vida,
para você chegar lá consciente de onde você vai chegar. A gente faz análises qualitativas e quantitativas, tentei fazer assim, de forma mais sucinta. Não quero que vocês odeiem o planejamento financeiro, quero que vocês olhem para ele como ele é um tripé, né, do planejamento de aposentadoria. Na verdade, eu vejo que ele é imprescindível para a gente, pelo menos, abrir o olho quando a gente termina a reunião de planejamento previdenciário, entrega para o cliente, diz assim, então tá, o senhor vai apresentar pela regra do pedaço 100%, que ele está pagando aqui melhor, e você vai seguir pagando até lá, porque a gente precisa de cada mês para fechar, e tá aqui meu Pix, minha nota fiscal, tá, mas o senhor lembra que o senhor me falou lá em algum momento, na ficha de atendimento, que hoje o seu padrão de vida, o senhor não tem plano de saúde, não tem seguro de vida, só tem seguro do carro, todo mundo tem seguro do carro, né? Eu achava bom a gente falar também sobre esse dinheiro que está faltando no INSS, né? Então, se vocês se sentirem convidados, né, tem muita informação. A carreira de planejador financeiro, ela está há 20 anos no Brasil, a gente está, né, engatinhando ainda, mas nos Estados Unidos ela é a 10ª carreira mais disputada. E o que que eu vejo, né? Eu vejo muitos colegas da advocacia fazendo Uber, ganhando mal, sem um horizonte. A inteligência artificial, ela vai tomar, né, 80 mil postos de trabalho. Não sei se ela vai, né, ela vai tomar a nossa profissão, mas uma coisa é fato, né? Se a gente entender de gente, ser humano, porque um planejador financeiro, um advogado previdencialista, a gente está olhando ali para o ser humano, não é só cálculo. Eu preciso entender a vida daquela pessoa. Então, olhar para esse, a gente não vai, a máquina não vai nos substituir tão cedo, se a gente tiver esse viés, né? Porque o ser humano, hoje uma cliente me chamou, eu achei muito legal, até eu pensei que ia postar na rede social, não deu tempo. Quem tá falando é um robô ou é uma pessoa? Eu falei, eu sou uma pessoa. Posso te ligar? Ela me ligou para saber se eu era um robô mesmo. As pessoas não querem falar com robô. É um saco falar com robô. Quando eu caio num chatbot, eu digo, perde, podia estar me oferecendo os números da Mega Sena ali. Eu não quero. Dar uma pincelada só rapidamente com relação, temos mais 15 minutos, com relação a análises qualitativas. A gente tem que olhar para a idade do cliente, quando ele deseja parar de trabalhar. Às vezes a gente faz o cálculo e verifica que não vai, eu quero aposentar aos 50, daí a gente faz o cálculo, mas tem 4 milhões para juntar aqui, não dá, vamos ter que negociar com ele. Então, o que eu nunca mais quero, né, se Deus me permitir, é chegar a entregar uma carta de concessão para um cliente, e ele olhar para aquela carta e dizer assim, isso não é suficiente. E eu não tenho mais tempo para fazer muito mais coisa para ele. Isso é muito triste. Então, se a gente começar a conscientizar o cliente, a despertar ele para a necessidade o quanto antes, a gente vai conseguir fazer. Eu digo que o planejamento financeiro, a gente tem é como se fosse fazer um mapa. O cliente pegou um barquinho e está indo para uma ilha, a ilha da aposentadoria, que a gente, nossa, a gente é muito positivo, né? O ser humano, não, eu vou me aposentar, vai ser tudo maravilhoso. Mas nesse meio do caminho coisas acontecem, doenças chegam, né? E eu vou ter dinheiro para aguentar esse mar revolto até chegar na minha ilha. A gente precisa conscientizar o cliente, despertar para ele que não é a vida, não é um conto de fadas, que não vai dar, a conta não vai fechar. E quanto antes ele despertar, melhor. Como ele se visualiza na aposentadoria. As pessoas não pensam, nossa, eu vou viver na praia tomando água de coco. Tá, tu vai ficar uma semana assim, tomando água de coco. Na segunda, tu enjoou. Tu não quer mais água de coco, nem gosta de água de coco. Na primeira vez que provou, tu já viu que não era aquilo. Ele vai ter que entender aonde ele vai estar. Constrói cenários. Faz ele se colocar naquela situação. Para que ele realmente entenda. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, enquanto eu tiver condições, né, mentais, posso me estabilidade mental, eu quero trabalhar. Eu amo o que eu faço. Sou apaixonada. Quero fazer outra coisa na vida. Quero trabalhar. Mas eu não sei até quando meu cérebro vai me permitir, né? Então a gente tem que tentar entender o que o cliente quer também. Às vezes ele não sabe o que ele quer e a gente vai ter que colocar ele na parede para ele saber.
Porque a gente precisa ter um projeto de vida, a gente precisa ter um sonho dele, para a gente conseguir construir. Se a pessoa não tem sonho, não vai fazer nada. É aquela fala, né? O professor Fábio Souza fala muito disso nas palestras dele e tudo. Se você não sabe o gato né, da lista do País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então a gente vai ter a gente vai ter que começar. Às vezes a gente consegue fazer esse despertar do cliente. Poxa, não, eu não tenho projeto. Eu estou na rodinha do rato, assim, eu só sei. Não sei para onde eu vou. A gente precisa despertar para ele padrão de vida. Vai morar na casa, no campo, na praia? Como é que vai ser? Como é que essa renda futura ela vai ser possível? A gente precisa trazer essas métricas, né, de, de padrão de vida, dos sonhos, para depois a gente ir para a parte dos números, definir inflação. Uma coisa que a gente faz, e eu me peguei muito, eu já fiz algumas palestras para planejadores financeiros e eles me questionam muito. Jô, vocês fazem planejamento previdenciário, vocês não colocam inflação, vocês não colocam taxa de juros. Como é que o cliente sabe que ele sabe o número que dá agora, mas ele não sabe o número que vai ser daqui a 15 anos. Ah, mas eu não tenho como projetar porque a inflação. E eles querem esses dados, né? E esses dados são importantes que a gente traga. Às vezes eu digo para o meu cliente, olha, tá aqui a métrica, eu uso prévios, né, para fazer o cálculo. Tá aqui, ó, o senhor pega, por exemplo, assim, ó, a sua AMI dá os 50% do teto. Bota isso aqui, pega esse índice e vai. A gente precisa considerar vários desses elementos no nosso estudo, elementos que podem impactar a receita, né, as receitas, as despesas. Aí eu tenho filhos que vão entrar na faculdade, né, eu tenho uma que está estudando em Porto Alegre, tem que custear ela, daqui a pouco eu tenho três que vão estar juntos na faculdade, meu Deus do céu, tomara que todo mundo consiga uma bolsa. Calcular as rendas, aqui uma idade padrão, né, 100 anos é conservador. A gente não raro vai viver até os 100. Eu não posso, como o IBGE está dizendo, que talvez a gente viva até os 80. Não sei se vocês ouviram falar do caso do Jorginho Lindo. Ele era um playboy lá no Rio de Janeiro, que a família dele era dona do Copacabana Palace. E ele nunca trabalhou, só viveu, né, com o dinheiro da família. E ele calculou dilapidar o patrimônio dele até os 75, se não me engano, porque era mais ou menos a expectativa de vida para ele. Só que ele viveu até os 83. E aos 75 ele acabou o dinheiro dele. E daí ele morou de favor no Copacabana até os 83, quando ele morreu. E desse período em que ele consumiu todo o patrimônio dele até o dia da morte, ele veio com o dinheiro do INSS. Ainda bem que ele tinha pago o INSS, né? Mas uma pessoa que tinha um padrão de vida maravilhoso. Então, e se a gente errar, é melhor errar para cima e essa pessoa deixar patrimônio, né, legado para os herdeiros, do que ele viver e ter que tomar o patrimônio dos herdeiros, consumir, né? Aí minha mãe não se programou, ela não tem plano de saúde, ela é doente, eu preciso custear eu atendi uma cliente que ela tem três cuidadoras, né? Ela gasta mais 5 mil reais só com cuidadoras para a mãe que tem Alzheimer. É muito dinheiro, é muito caro. Então, a gente precisa olhar que essa vida pode ser longa. E se a gente tiver uma vida longa e saudável, maravilhoso. E se a gente tiver uma vida longa e doente, vai ser, vai ser pior. Vamos comparar o nosso patrimônio projetado na data de aposentadoria, o patrimônio necessário, chamar o cliente para esses números. Isso é uma construção. A gente vai fazer um monte de perguntas, a gente não sabe de muita coisa. Assim como a gente também não sabe, né? Mas a gente vai construindo, a gente vai levar a razão para o cliente. E eu acho que para terminar, eu trouxe aqui para vocês, né, um exemplo. Ó, isso aqui é um quadro que eu apresento no meu planejamento credencial para o cliente. Eu digo, ó, no cenário A, você vai apresentar com essa data, com essa renda, apresento ali né, as regras de transição, ou a regra permanente, e tá aqui, estou aposentada. Só que nesse caso, por exemplo, ela é uma empresária de São Paulo que ela ganha 20 mil por mês. O custo de vida dela é 20 mil por mês. Ela vai aposentar com uma média de 5 mil. Claro, daí ela já tem um imóvel, que é fruto que ela comprou, que ela adquiriu, tem aluguel, ela já tem carteira de investimento, então ela está diversificando.
não é só o INSS, mas a maioria dos nossos clientes, ele não observou que não só o INSS, ele ainda acredita, tem fé que só o INSS vai ser suficiente. Ou às vezes ele sabe que não vai ser suficiente, mas ele faz nada, né? A rodinha do rato vai, 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 vai. E quando chegar 60, já não tem muito o que fazer mesmo. Esse aqui é uma planilha, né, que eu trouxe só de exemplo para demonstrar do curso do Método MAPA, que é do professor Fábio Souza, que eu já fiz o curso, estou fazendo de novo, gosto muito de escutar, né, sobre planejamento financeiro. Então, aqui, por exemplo, ele traz a aposentadoria ideal dessa pessoa, que a gente calculou ali com várias metas, a 16 mil reais. A Previdência Pública, o INSS, é 5 mil. Poxa, mas eu preciso, então, ter uma diferença aqui, né, grande, mais de 11 mil. Da onde eu vou tirar? Ah, eu fiz Previdência Privada. Tá, então, Previdência Privada a gente vai considerar também. E o restante, a diferença? Ah, a gente vai ter que organizar uma carteira de investimentos. Bom, nesse caso, a pessoa precisaria ter acumulado 1.256.000 reais para conseguir ter uma renda projetada, né, uma aposentadoria de 16 mil reais. A gente precisa trazer esses dados, né? Não é só calcular um ROI previdenciário ali, ó. Aqui você vai aposentar com tanto, vai viver até os 83, que o IBGE já está falando, o prédio está ajustadinho. Só que em IBGE você vai ganhar 1 milhão de previdência. Esse número é bonito, só que esse número é insuficiente. O cliente não vai conseguir viver com isso. Então, fica o convite. Rapidamente, só, essa tela eu não vou passar, porque vai atrapalhar um pouquinho. Uma sugestão. A gente tem 4 possibilidades de rentabilizar, né, a nossa profissão de advogado, né, da advogado previdenciarista, como planejador financeiro. A gente pode vender uma consulta individual para o cliente, né? Ela pode ser de 250, 500 reais, depende da tua capacidade técnica, né? Você consegue auxiliar o cliente. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero pagar meu financiamento habitacional, eu quero comprar um outro imóvel. Informações, sabe, consultas pontuais que o cliente precisa de uma orientação. Ah, eu quero, por exemplo, a gente viu um cliente que queria trocar de carro. Mas eu não sabia se ela passava em 48, em 36, qual é a taxa de juros, qual é o carro que ela escolhia. São muitas decisões, né? A gente já toma 35 mil decisões por dia, né? A gente nem acerta todas. Mas a gente pode oferecer uma consulta individual ou um pacote de serviços de 4 a 6 atendimentos, em que a gente vai estruturar ali a vida orçamentária do cliente e organizar ele para começar a ter dinheiro, capacidade de poupança para a gente construir, né, o planejamento de aposentadoria, uma assinatura, a exemplo, por exemplo, de uma academia, né, a gente paga todo mês, se vai ou não vai, enfim, mas está tudo ali, uma vez por mês, a gente conta o cliente, daí falou que ia falar com o gerente do banco sobre aquele empréstimo consignado que está tomando tua conta, e daí como é que vai ser, como é que foi, será que tem a possibilidade de fazer uma portabilidade, uma taxa de juros menor, enfim, onde é que a gente vai achar espaço de manobra para poder organizar a tua vida para poder gerar capacidade de poupança, ou um projeto. Ah, eu quero estruturar uma holding familiar porque eu quero já organizar meu planejamento sucessório. A gente pode oferecer para o projeto. Então, esses são os 4 principais formas que a gente pode oferecer para o cliente, né, de planejamento previdenciário. Então, vendeu, né, entregou o planejamento previdenciário, vai colocar no seu sistema de gestão, olha, escolheu o cenário tal, vou ligar para ele na aposentadoria que já está. Mas, poxa, é pouco a gente só entregar planejamento previdenciário. Esse cliente, ele precisa de mais. Se a gente se qualificar para isso, é capaz que a gente se torne o advogado da família, né? A gente vai ajudar ele vai ter na gente a pessoa de confiança para divorciar, lembrei vantajoso. E se eu vou comprar um seguro, eu vou ter vantajoso. Se eu trocar de carro, eu vou ter vantajoso. Então, aquele cliente, ele vai ser um cliente a gente vai ter uma recorrência com ele, né? Então, uma última frase, a gente não briga com os assessores de investimento pela carteira de clientes, né, pelo dinheiro que eles têm lá. A gente cria capacidade de poupança, dinheiro novo. Então, a gente tem aí um oceano azul para ajudar os clientes a construírem muito dinheiro. E, claro, com parceiros, com profissionais que estejam capacitados, né, um assessor de investimentos, um corretor de seguros, gerente de banco, enfim, contadores, né? Eu digo que nós, advogados previdenciaristas, planeadores financeiros,
corretores, nós fazemos parte de um time em que está todo mundo lutando para que o nosso cliente ele construa, né, uma vida que ele merece. Era isso. Doutor, assim, deixa eu respirar um pouquinho aqui antes, porque eu nem vi o tempo passar, sinceramente. Na verdade, acho que eu vou ter que aumentar assim para 2 horas esses encontros, porque, na verdade, que conteúdo bem rico em conhecimento e, na verdade, destrava vários gatilhos mentais que nós temos, né? E isso que a doutora comentou aqui é o que eu vejo também no dia a dia da advocacia previdenciária, grupos familiares desorganizados financeiramente, né? Então, desde a parte previdenciária até outros investimentos que viram reféns do próprio trabalho, como tu disseste, acho que o teu sogro, né, que na verdade acaba virando refém, né, porque ele sabe que ele não pode parar de trabalhar. Quando a renda da aposentadoria passa a ser apenas mais uma opção de uma fonte de renda dentro do grupo familiar. O que eu vejo muitas vezes, assim como tu disseste, que o advogado também, que não faz essa reserva, ele também muitas vezes não consegue tomar a melhor decisão junto com o seu cliente, pois ele, né, muitas vezes visa os honorários em razão de um esgotamento financeiro também, de uma saúde financeira prejudicada do seu escritório, e isso é o que eu tento, assim, desde o início, e olha que no primeiro ano de advocacia eu praticamente trabalhei um ano sem receber nenhum valor de honorários, porque não investia no consultivo. Então, eu demorei muito a enxergar que o serviço consultivo que eu prestava e não estava cobrando, na verdade, era um grande erro de estratégia e não era um erro do cliente, porque muitas vezes ele mesmo já acabava mencionando, doutor, quanto eu lhe devo pela informação? Eu dizia, não, Sim, não deve não me nada. deve nada. Então, por conta disso, eu ajudei a vida de muitas pessoas com informações que depois as pessoas me agradeceram de uma certa forma, mas eu não consegui trazer uma virada de chave naquele momento de pensar, nossa, essa informação vale dinheiro. Essa informação aqui direcionou um investimento que vai garantir minimamente a subsistência daquele grupo familiar, né? Então, parou de olhadinhas, parou de consultinhas, não que hoje eu não facilite condições para meus clientes, eu sempre digo, não importa o valor final do serviço, e sim quanto ele pode pagar por parcela. Então, parcelamos, não tem problema, mas, de uma certa forma, essa informação, ela tem, hoje, um peso muito grande, assim, e é uma renda recorrente dentro do escritório. Tudo que tu trouxeste aqui foi sempre um sonho, assim, que eu tive lá no escritório, e depois de formular um planejamento previdenciário, poder dizer assim, olha, no teu caso aqui, o senhor estava fadado a um prejuízo, porque muitas vezes o cliente ele tem uma necessidade que não atende à possibilidade dele. E aí, muitas vezes ele busca fazer um esforço financeiro pensando que terá determinado retorno, quando na verdade não vai ter, e a gente acaba evitando que ele cometa este erro, mas aquele valor que eu consegui evitar, ele iria perder, o que eu faço? Ele vai consumir aquele dinheiro. Vai Então, consumir hoje outras coisas. Aí eu fico esse dinheiro aqui que eu acabei de salvar, ele não vai para o teu orçamento, ele vai para cá. Exatamente. E eu fico com o cliente, eu faço a conexão com o assessor de investimento, ainda hoje eu falei, minha personal é uma. Foi lá falar com a Michelle, porque eu não sei o que. Michelle, daí elas marcaram a reunião para amanhã às 2, eu vou lá tomar um café. Exatamente. Porque o início é difícil, é colocar aquele movimento no orçamento do mês. Depois que aquilo está rodando, que nem minha mãe também, coloquei ela fazer investimento todo mês. No início foi uma tristeza, poupança, eu dou uma live de poupança, mas vamos investir. E agora, hoje eu mandei mensagem para a assessora, eu digo, minha mãe tem que fazer a reaplicação. Mandaram uma foto, as duas estavam lá. A mãe já estava reaplicando. Então, é só o início, que é difícil, depois vai. Exatamente. Então, assim, tudo que tu disseste, olha, pelo menos, né, fiquei impactado, assim, porque realmente é muito mais até do que eu esperava, né, porque no sentido da tua organização na prestação desse serviço, isso, assim, é um serviço de valor inestimável, até, na verdade. Porque hoje até ouvi uma frase, agora um pouquinho antes da gente iniciar a reunião, que muitas vezes pessoas graduadas de terno e gravata estão trabalhando para pessoas de moletom e calça jeans que, na verdade, sabem educação financeira.
né? Então, na verdade, a educação financeira no Brasil ainda é um pouco atrasada. Hoje, quando nós falamos em investimentos, né, em fundo imobiliário, CDB, o que for, Tesouro Direto, são coisas que, na verdade, acabam parecendo estar muito distantes, né, daquilo que nós estamos acostumados a lidar. Hoje, tu fala em economia, o sujeito só pensa na poupança. Então, ele pensa, vou botar um dinheirinho na poupança. Quando, na verdade, o rendimento é mínimo, e eu sempre digo, a Previdência Social, ela é, sim, muitas vezes, responsável, né, por trazer não só benefícios programados a longo prazo, mas eu acho que ela é muito mais vantajosa para benefícios não programados a curto prazo, quando muitas vezes o sujeito, né, não consegue se organizar previdenciariamente e acaba sendo surpreendido por um fato, um obstáculo que a vida traz, e muitas vezes uma doença pode impedir um sonho, um acidente de trabalho pode impedir um sonho, até um grande potencial, né, que se teria ao longo daquela carreira projetada, porque quando somos jovens não pensamos que a morte, por mais que a gente seja um animal racional sabendo que um dia vai morrer, parece que a morte está muito distante. Então a gente não pensa que vai morrer agora. Eu penso, bom, vou viver no mínimo até os 70, 80 anos, né, e talvez lá, se eu for perguntar para minha avó hoje que está plantando uma muda de uma árvore com 80 anos, ela não está pensando que ela não vai enxergar aquela árvore crescer, ela já está se vendo ali tomando chimarrão embaixo da árvore grande, com os netos e tudo mais. Então a gente sempre joga a expectativa de sobrevida muito distante, mas quando, na verdade, esse risco não programado e essa falta de investimentos, essa desorganização, se equipara a tu bater um carro e depois querer pagar o seguro. Aí já não dá mais tempo, né? Então, na verdade, nós temos que pagar o seguro antes, e não é porque eu pago o seguro que eu fico torcendo. Tomara que eu me envolva num sinistro, tomara que roube meu carro, tomara... Não, eu pago pensando que é uma garantia mínima que eu posso ter, né, caso venha acontecer algo que eu não espero. Então, assim, eu acho que o que tu trouxeste aqui, fenomenal. Isso aqui é uma aula de pós-graduação, em plena quarta-feira. Eu agradeço muito. Eu sugiro para os colegas, assim, Josi, eu não vou conseguir implantar planejamento financeiro porque o direito previdenciário já me toma, né? Então, contrate um parceiro, um planejador financeiro e coloca dentro do escritório. Não deixe esse cliente sem possibilidade de fazer um planejamento financeiro, sabe? Abre para um planejador financeiro, está bem contigo. Talvez tu vai te apaixonar, assim como eu me apaixonei, e dizer assim, eles são casados, eu não tenho como oferecer planejamento previdenciário sem planejamento financeiro. Exatamente. A doutora Juliana aqui durante também levantou a mão. A senhora uma pergunta? Pode falar, Juliana. Oi, tudo bem? Tudo bem? Gostei muito também, e eu também estou fazendo um curso eu tenho o SUSEP, né? E estou fazendo o curso de planejador financeiro também para entrar nisso, né? Assim, para fazer isso, porque só que eu queria colocar o seguinte. A gente está tendo muito, pelo menos eu aqui em São Paulo, né? Eu tenho muito problema em relação de que os planejadores financeiros, de uma maneira geral, são os assessores de investimento, né? Então, o assessor de investimento e o contador, aqui, pelo menos aqui na minha região, né, de São Paulo, não sei como que é em outros locais, mas eles se comportam como verdadeiros inimigos dos previdenciaristas, né? Então, eles indicam coisas erradas para os clientes, né? Então, assim, olha, não recolha nada pro INSS, não faça nada. Então, assim, essa área, apesar de eu estar, né, focando nela também, porque eu acho interessante cada vez mais se livrar do Poder Judiciário, que é uma luta ali, você entra e não sabe quando vai sair, né? Mas... Se você é feliz, não tem razão, porque depois da revisão da vida toda, eu tirei a toalha e disse assim. Não, a revisão da vida toda, eu não caí, graças a Deus, eu não fiz um processo da revisão. Então, assim, eu falei, gente, nessa pegadinha, porque, assim, a gente acaba trabalhando, né, e não recebe o valor, né, que a gente só trabalha e o cliente... Então, assim, mas existe esse desafio, né, no planejamento financeiro, sabe? Esse desafio... Existe o desafio, até porque o próprio cliente nos coloca nessa saia justa, porque ele não quer guardar dinheiro, ele só quer investir e fazer com que aqueles 100 mil que ele colocou se transformem em meio milhão. Ele quer a mágica acontecer. E, às vezes, o assessor de investimento, ele entra nessa. Então, o que eu penso, né? Nós somos advogados previdenciaristas, a gente já tem a confiança do cliente. Ele já nos contratou porque ele confia na gente.
Por que não a gente vender o planejamento financeiro? E se a gente não tiver capacitado, né? Eu quero fazer o CE para poder oferecer também investimento financeiro, mas eu tenho um meu setor de investimento que vou dizer assim, olha, não vai oferecer uma carteira de investimento que não faz sentido para o meu planejamento financeiro para o cliente, porque a gente está alinhado aqui, a gente tá junto, né? E eu sei que a advogada previdenciarista briga com o contador e o planejador financeiro briga com o assessor. Eu tento não brigar com ninguém, mas eu digo, eu não quero mais inimigo, eu quero aliados. Então eu trago, eu sento, eu organizo. A gente está todo mundo junto. Aquele cristão que não sabe nada de investimento, não sabe nada de contabilidade, de direito previdenciário, ele está nos remunerando para a gente filtrar a vida dele. Mas é uma luta. É uma Mas luta eu grande, tenho é bem uma melhor. luta, é algo assim, é um caminho, assim, principalmente quando o cliente é empresário, sabe? Mas, assim, é um caminho bem árduo, assim. Eu desenvolvi uma planilha aqui que eu cheguei à conclusão de que o mesmo valor, né, porque o assessor de investimento, toda vez que a gente vai fazer, que eu faço, que a gente chama de 1 a 1 aqui, né, são Uhum. reuniões, a gente faz com um assessor de investimento, enfim, eles sempre pegam aquelas calculadorinhas deles lá, fazem lá o valorzinho, né, joga lá 1%, sendo que, na verdade, às vezes não dá nem isso, porque quando a gente tira IR e tudo, vai ver que não dá, enfim, então já é a maior, assim, não vou dizer enganação, mas não é a realidade, né, vamos dizer assim, de um longo prazo, né, e aí eu desenvolvi uma planilha aqui que, assim, eu cheguei à conclusão que o mesmo valor, quando ele é acumulado, ele para a pessoa gastar aquele mesmo valor, né, quando ela começa a receber, dá mais ou menos entre 13 e 15 anos. Então, aquele, por exemplo, se ela escolher, vamos dizer, se ela cair né, falar assim, não, porque não é uma questão, é o que os doutores estão falando aí, não é uma questão de escolher entre um ou outro, e sim utilizar o planejamento previdenciário como uma forma de fortalecimento financeiro, para ajustar o todo, né? Então, mas na realidade o que é vendido aí pelos contadores ou enfim, pelos assessores, não todos, mas a grande maioria, é que o planejamento financeiro é que assim, é que não se deve, é uma coisa ou outra. Então, ou é previdência privada ou é previdência social, ou é previdência privada ou, enfim, previdência social, né? Sabe, Então, uma coisa que eu até escutei lá no Congresso em Lisboa também, que assim, achei extraordinário. Como, em 2050 nós teremos mais de 30% da população com mais de 60 anos. O direito previdenciário vai ser o maior nicho de direito no país. O crescimento, então, a comunidade de advogados previdenciaristas, ela vai estourar, porque a gente vai ter muito trabalho. Então, eu não os assessores de investimento, não, eles precisam de nós para auxiliá-los. Porque se eu sou a pessoa de confiança do cliente, que organiza o planejamento previdenciário, que organiza o planejamento financeiro, eu consigo fazer com que o meu cliente tenha capacidade financeira, por que ele vai comprar briga com a gente? Não faz sentido, né? Então, assim, eu tenho muito planejador, assessor de investimento aliado, e eles não. Por exemplo, uma diarista, ela guarda R$ 300 por mês. E eu tenho uma pessoa que investe 100 mil. Todos eles são acolhidos, né, por esse profissional que eu escolhi para me assessorar. A gente precisa. Então, assim, nossa comunidade de advogados previdenciaristas ela vai ficar muito maior do que ela é. Eu vejo, assim, que não tem nicho que dê mais dinheiro do que o ramo de direito previdenciário. Eu não estou fugindo do direito previdenciário que eu amo, eu estou complementando, porque o meu cliente merece. Ele merece ter todo o dinheiro que ele precisa para ter uma vida digna. E eu não vou fugir dessa minha responsabilidade de dizer, tá aqui o INSS, o resto que vira. Não, vem cá, vou caminhar contigo. e uma coisa que eu estou vendo, que eu estou, na verdade, trabalhando também junto, é a questão da previdência privada, porque tem muito brasileiro que vai embora do país, deixa aquela previdência privada fechada, e aí não sabe como fazer, não sabe qual é a regra, não consegue tirar. Então, eu acho que o advogado previdenciário está muito, assim, não é aquele advogado que era. O pessoal tem aquela noção das antigas, né? Que o advogado previdenciário faz LOAS. Não, quero saber, eu particularmente quero saber de LOAS, nem falar LOAS com 3 dias sem olhar para trás. Eu só quero saber de planejamento previdenciário, essa questão do financeiro, entendeu? Não tenho nada Imagina, contra, a gente né? atende muitos clientes que estão no exterior, né, fazendo planejamento.
Imagina, Exatamente. o Brasil tem 40 acordos internacionais. São mais Exatamente. possibilidades quando a gente fala de planejamento financeiro. Gente, assim, ó, eu não consigo ver como advogado para vocês que não está olhando para esse mar. Tem que olhar. Pessoal, o negócio pessoal é LOAS, não sei o que acontece. Não, que boa. Claro, não vamos desenhar esse benefício, que é um benefício assistencial. Eu estou estudando muito a Previdência Pública de Portugal. Portugal tem muito benefício assistencial que não é mais salário mínimo. E nós vamos chegar. Logo, o benefício assistencial aqui vai ser meio salário mínimo, quase salário mínimo. A nossa Previdência não vai conseguir suportar o LOAS. E a gente tem que dizer para o cliente, tudo bem, que é um benefício de LOAS, a gente vai construir, mas eu vou construir junto uma outra coisa, porque eu não vou ser responsável de te deixar só com isso aqui é temporário e não tem piso. Daqui um pouquinho, acho que não vai ter mais piso. Então, eu sei que a gente já estourou, né, doutor? Não quero segurar muitos colegas. Fica aí a oportunidade, caso tenha interesse, a gente pode marcar um outro encontro. Não, mas assim, obrigado pela participação, doutora Juliana, é muito importante aí também tu dar o teu depoimento, né, e saber que tu também está nesse caminho aí tão glorioso que a doutora Josiane nos trouxe aqui também. Eu acho que é importante esse compartilhamento de informações. Isso enriquece o nosso conhecimento e conhecimento não ocupa espaço. Então, todas as semanas nós estamos aqui no Grupo Imersão Previdenciária reunidos, né, fizemos essa reunião aqui ao vivo, porque é importante a gente trocar esse conhecimento. Agora vocês falaram dos acordos internacionais, semana passada tivemos a doutora Juliana Pila aqui falando justamente da aplicação de acordos internacionais no planejamento previdenciário. Já está lá no YouTube também, assim como essa aula aqui será disponibilizada no canal do YouTube. Então é importantíssimo, assim, porque é um outro nicho também que muitas vezes, para alguns previdenciaristas, parece algo distante. E eu sempre digo, hoje, se intitular previdenciarista já é de uma maneira genérica, assim, porque nós temos cada vez mais colegas focados na especialidade da especialidade, né? Bom, eu trabalho só com a aposentadoria especial do motorista e do cobrador de ônibus, eu trabalho só com planejamento previdenciário do médico, eu trabalho só com benefício por incapacidade, eu trabalho só... Então, hoje, dentro do direito previdenciário, né, como eu digo, assim, vocês mencionaram que os advogados atuais já não têm mais ou menos o mesmo viés que tinham os advogados de 10 anos atrás. Porque eu, na minha experiência, reparando assim, vejo principalmente que nós tínhamos muitos advogados cumpridores de requisitos porque o cliente fazia o caminho inverso. O cliente tinha uma autonomia muito maior dele mesmo ir até a agência da Previdência Social, protocolar o seu requerimento, ter um processo com vários vícios de origem, por não apresentar toda a documentação pertinente para aquele caso concreto, se deparava com indeferimento, procurava o advogado ajuizava a ação. Raras as vezes o advogado fazia o processo administrativo. Muitas vezes essa tarefa extrajudicial estava por conta do próprio segurado. E aí, muitas vezes, o que o advogado, no momento que se deparava com a comunicação de indeferimento, ajuizava a ação e tentava reverter aquela decisão administrativa. Averbava um período rural que não tinha sido reconhecido, fazia a conversão de uma atividade especial. Bom, obtive a concessão do benefício. O advogado é bom, me aposentou. Muitas vezes, sem estratégia nenhuma, o cliente estava abrindo mão ali de 40% de uma média de um salário de benefício, e aí ele vai saber dessa informação quase 9 anos depois, quando ele pega agora um advogado que inicialmente já faz uma planilha financeira para ele, já para ele ter parâmetros para tomar a melhor decisão, não que o advogado, assim como a doutora Josiane trouxe ali, eu tenho que saber qual é o contexto de vida do meu cliente. O que ele espera para a aposentadoria dele? Ele vai seguir trabalhando? Ele vai pegar este valor para ter uma renda fixa e abrir o seu próprio empreendimento? Vai sair de uma condição de segurado empregado para empreendedor? Ele tem outras fontes de renda que vão complementar aquela renda da aposentadoria? O que ele quer para a vida dele? Esse contexto eu sempre faço dentro do meu relatório de primeiro atendimento, porque eu quero ouvir do cliente o que ele espera da Previdência. Quanto tu espera receber? Quanto tu acha que será o valor da tua aposentadoria? Sim, eu faço essa pergunta também, porque eu quero saber o que passa na cabecinha. Qual é o valor da aposentadoria ideal para ti? Exatamente. E daí eu consigo ter as métricas no caminho. Exatamente, eu trabalho em cima dessa perspectiva também, porque o que eu acho que é bom, muitas vezes para ele não é, eu digo, o senhor tem que aguardar mais 1 ano e meio para atingir esta regra aqui, quando muitas vezes eu me deparo com um segurado que não tem flexibilidade sobre o seu salário de contribuição, eu sempre digo que o planejamento, na verdade, é o resultado de uma consequência contributiva, de um histórico, né, de um aporte financeiro que ele já fez, onde ele não tinha flexibilidade no salário de contribuição, então eu vou ter que pelo menos optar pela melhor regra, para que ele não tenha, então, uma redução tão grande, né, da renda mensal inicial já na arrancada, mas por conta disso eu digo para ele, olha, nesse sentido aqui, na verdade,
nós temos que pensar se o senhor aguardar 1 ano e meio, vai atingir uma renda um pouquinho melhor. Ah, Thiago, mas se eu ficar mais um mês lá, eu estou com crise de pânico, eu estou em depressão, não aguento mais olhar para a cara do meu chefe, eu vou cometer um ato contra a minha vida. Para mim, 1 ano e meio passa quando? Agora, para o cliente parece uma coisa, eu já tenho que mudar a estratégia. Bom, se para o cliente isso é algo tão sacrificante, então eu vou ter que trazer algo para dentro da realidade dele. Né? Então, nesse sentido, fazer o planejamento financeiro associado ao planejamento previdenciário, para mim é o ápice de tu realmente deixar o teu cliente direcionado. E eu sempre digo, a gente nunca pode olhar para aquele segurado que nos procurou, nós temos que olhar para o grupo familiar dele. Sua esposa está contribuindo, seu filho é estudante, já começou a contribuir, fez planejamento dente de leite a curto prazo, não fez, pode fazer uma contribuição qualificada, então tu tem que organizar todo o grupo financeiro. Né? Então, na verdade, eu sempre digo, eu sou repetitivo com relação a isso aqui, mas sempre quando eu pego, muitas vezes, aquela família, sempre que tu tem aquele modelo patriarcal, que não, eu sou o gestor da renda em casa, minha esposa só cuida do lar. Eu digo para eles, olha, mas a sua esposa não está contribuindo? Não, ela só cuida de casa. Eu digo, a tarefa dela é muito pior que a sua. E o senhor não paga o INSS para ela? Não, aí eu digo, olha, as mulheres geralmente vivem já 7 anos mais que os homens, a sua esposa é 10 anos mais nova, então o senhor vai morrer, ela vai conseguir a pensão por morte, tem 17 anos para ter um novo marido, que aí ela consiga construir um novo grupo familiar, ela vai ter a pensão, vai poder aproveitar. Aí ele começa a pensar e me olha, está aí. E se ela morrer, eu digo, se ela morrer, o senhor fica sem nada, porque ela não é segurada da Previdência. Aí ele começa a pensar em separar parte do valor que ele recebe para ajudar ela a pagar o carnê. Porque eu digo, minimamente, vocês estão dentro da mesma célula, vocês são a primeira classe de dependentes previdenciários. Vocês têm que estar protegidos um em relação ao outro. Né? Então, isso é uma questão que todos os dias a gente vai quebrando essa objeção. Todos os dias a gente vai falando em investimento. Eu sou chato, eu inicio de manhã nas redes sociais dizendo, ei, já analisou tua qualidade de segurado hoje? Porque, assim, ó, questão de 1 dia, 2 dias, pode acontecer algo que tu não está esperando, bem naquele momento que tu perdeu a qualidade de segurado. Sim, então, eu tive isso, um cliente assim, perdeu a qualidade de segurado 2 meses, depois teve um diagnóstico de uma doença grave, então assim. E aí, o que se faz? É o carro que bateu e não pagava o seguro. Sim. Né? Então, assim, eu dou esse exemplo do carro. Eu digo assim, parece meio grosseiro, mas não adianta fazer o seguro depois do carro batido. Mas tem que ser impactante, tem que ser mesmo assim. Às vezes, o exemplo tem que ter um pouco de viés de tragédia, assim, para a pessoa se enxergar no exemplo. Se ela não se enxergar no exemplo, parece algo distante. Se eu disser assim, ó, se tu tomar Coca-Cola hoje, tu vai perder um dedo do pé. Não é verdade, mas a pessoa sabe que a longo prazo a Coca-Cola vai fazer mal, mas como é uma coisa distante, ela vai tomando até que um dia faça mal. Então, a mesma coisa na Previdência. É a prévia contribuição. O sistema já exige um caráter de contribuição preventiva. Então, tu tem que te organizar. Tem que sair da informalidade. A doutora deve saber muito melhor do que eu quantos trabalhadores informais nós temos no país. Quantas pessoas têm atividade de trabalho? 50 milhões de trabalhadores autônomos, contribuintes individuais que não pagam INSS. Esse é o número. Todos eles potenciais clientes nossos aqui. O nosso horizonte é 50 milhões de clientes para o planejamento previdenciário. Olha aí, que maravilha. Tudo que eu queria escutar quando uma especialista confirma aquilo que eu já penso. Então, assim, eu fico muito feliz pela tua participação. Eu acho, assim, ó, que foi um encontro riquíssimo. Né? Realmente, a doutora tem uma expertise muito grande aí sobre essa matéria, planejamento financeiro. Para aqueles que ainda não seguem ela nas redes sociais, sigam, porque tem conteúdos ali à disposição, né, que a gente já pode consumir diariamente, fazer parcerias. Todos estão aqui prontos para fazer parcerias também. Né? Então, minha rede social ela é mais voltada para o cliente final mesmo, né? Há alguns anos eu parei de fazer conteúdo para os colegas, mas eu me coloco à disposição para os clientes que queiram conhecer um pouquinho mais desse mar de planejamento financeiro, que é muito importante, muito precioso, e dá para navegar com os conhecimentos que a gente já tem de planejamento de previdência pública, já dá para iniciar, depois vai aos poucos introduzindo, né? Eu sinto que assim, o cliente ele abre coisas da vida com uma facilidade para nós, advogados, a gente tem que aproveitar isso, né? E ajudar ele. Ele está pedindo socorro, né? Então, eu acho que a gente tem algo que a gente vai poder ajudar bastante. Me coloca à disposição dos colegas para fazer trocas. Perfeito. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou dando por encerrada a nossa reunião de hoje. Dá vontade de ficar com a doutora Josiane a noite inteira aqui, né, falando. Mas é porque, de fato, ela esbanja muito conhecimento sobre a matéria. E eu tenho certeza que hoje ela despertou aí
um gatilho, né, na cabeça de todos nós, que com certeza aí muitos já vão explorar muito mais essa matéria e buscar se qualificar para prestar um bom serviço, porque o que valoriza, né, o nosso trabalho é a percepção de valor que o cliente tem diante do conhecimento que nós temos sobre a matéria, né? Então, eu acho que a qualificação, eu sempre digo, eu sou uma pessoa que invisto muito em curso, né? Então, eu acabo consumindo muitos produtos, assim, de vários profissionais, porque, de fato, sempre seremos eternos estudantes de direito previdenciário, estaremos sempre aprendendo. Não deixa dormir, né? A gente acorda assim, toda a vida com um movimento necessário. É verdade. E os movimentos agora, né, que nós fizemos agora, com certeza vão trazer retornos aí bem próximo. A Cléia agradecendo aqui. Obrigado, Cléia. Mesmo, com carinho, e espero realmente ter despertado aí. O livro que a doutora Josiane comentou, até botei o link ali, ó, muito interessante. Eu não tinha lido esse livro ainda, Adeus à Aposentadoria, vou até adquirir ele também para fazer essa leitura, que eu achei bem interessante a ideia do livro. Tá, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a doutora Josiane, a presença de todos vocês em plena segunda-feira, início de semana. Vamos iniciar a semana assim já, né, com eletrizante, né? Isso é muito importante, assim, os encontros são quartas-feiras, às vezes quarta-feira o pessoal está meio cansado, mas na segunda-feira que vem todo mundo aí com a energia recuperada do final de semana, com certeza aí já vai nos motivar bastante para amanhã levantar, buscar novos horizontes, novos caminhos. A advocacia é isso, é uma dinâmica muito grande, a gente tem vários caminhos que a gente pode percorrer, e não importa o local que nos coloque, a gente constrói o nosso espaço, né? Então, somos responsáveis por criar esses espaços. Muito obrigado, doutora Josiane, mais uma vez, coração, te agradeço pela participação. Depois vou disponibilizar para os demais colegas ali também o link da nossa reunião, para que todos possam consumir aí, depois mais tranquilo, também assistir esse conteúdo. Uma boa noite a todos vocês e uma ótima semana. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.